Estamos falando aqui todos os dias. O Deus Criador não pediu muito dessa geração. Não pediu muito. Ele só pediu que cresce nele. Só isso. A ponto dele nos ensinar: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estamos falando aqui todos os dias. Os incrédulos serão jogados no lago de fogo. Será que a minha passagem na cidade de Viçosa está sendo em vão? Será que vocês vão tratar a palavra de Deus com desprezo? Eu queria pelo menos que uma alma cresce e fosse salva. Fosse salva. Porque Deus não é homem, nem filho de homem, como está escrito, para brincar, para enganar as pessoas. As suas promessas é verdadeira, a ponto dele nos dizer que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Olha que palavra maravilhosa desse Deus bendito, desse Deus Criador que se preocupou com a gente, se preocupou conosco. Qual que é a sua palavra que Ele tem nos dado todos os dias? Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aí é uma promessa de salvação, através do nome. Mas vocês querem ir para o juízo, ser julgado pelas obras. Vocês sabem que vocês não têm obras. Então o que o Criador pediu para vocês, para nós, não é muito. É só crer e acreditar. Mas aí vocês falam: crê no quê? É isso que vocês falam: crê no quê? É isso que vocês pensam? Acreditar no quê? Esse versículo não é uma promessa de Deus para aqueles que invocar o teu nome nos últimos dias e ser salvo? Ou, sendo salvo, ainda vai para o juízo que na cabeça de vocês? Esse evangelho que vocês aprenderam em 50, 60 anos, 30 anos atrás, não sai da mente de vocês, esse evangelho da igreja da Santa Inquisição? Peça libertação para Deus, para Ele poder entrar na sua vida através da sua palavra. Nesses últimos dias, Ele está dizendo todos os dias: eis que estou às portas e bato. Se alguém abrir o seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas para isso vocês têm que pedir libertação da igreja da Santa Inquisição. Vocês têm que acreditar, vocês têm que crer que Ele está conosco nesses últimos dias. Se Ele não estiver conosco, vamos perder a batalha, porque a opressão maligna é muito grande. Vocês falam: não, é a mesma coisa, a dualidade é a mesma coisa. Eu cresci ouvindo essas palavras. Quando o meu pai não tinha dinheiro, ele chegava em casa: ó, eu comprei esse remédio genérico, é a mesma coisa. Comprava uma coisa pirata que era do Paraguai, que na época ele falava: é a mesma coisa. É a mesma coisa. É isso que vocês dizem. É isso que vocês falam, é a mesma coisa. Não tem problema. Não é isso que vocês falam? O nosso Deus é santo.
O nosso Deus exige referência. Por quê que ele exige? Porque ele está conosco nesta caminhada. Ou você pensa que aquele irmãozinho simples lá, que se reúne 2 ou 3, lá, o Deus, o Rei do Universo está com eles, porque ele prometeu, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estarei. Então, nós não estamos mais em tempo de brincadeira, não dá mais tempo de brincar, não dá mais tempo de falar que é a mesma coisa. Ou nós entramos pela porta, ou nós somos ladrão e salteadores. Esta é a mensagem dos últimos dias. Olha o que eles dizem. Se a palavra de Deus disse que aqueles que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro, eles falam que não é para nós essa palavra. Olha como é que Satanás chegou ao extremo. Isso não é palavra de um humano. Isso não é palavra de um servo do Senhor Yehoshua dizer. Que a palavra está escrito. Os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Em Apocalipse 20, versículo 6, o que o anjo aponta a esses? E disse, a esses não tem poder a segunda morte. O que é a segunda morte? É o lago de fogo, é o inferno. Isso é tratar o nome sagrado com desprezo. Isso é tratar o nome sagrado com desprezo. Por isso que o Senhor Yehoshua disse, João 5,43, Pai, eu vim no seu nome e os homens da terra não me recebeu. Se outro vier em seu próprio nome, eles vão abraçar. Eles vão abraçar uma dualidade. Eles vão abraçar um Deus estranho. Mas o teu nome, que eu represento na terra, eles não vão aceitar. Que situação que nós estamos vivendo nesses últimos dias? Como diz o escritor aos Hebreus, estamos diante de uma grande salvação. Mas o povo não está apto para isso. O povo ainda está mentindo, dando lugar para o diabo. Esse mesmo livro sagrado está escrito, não dê lugar ao diabo. Mas esteja apto a estudar, a saber as coisas. A saber as coisas. Apocalipse 21, versículo 8, nós estamos lendo sempre esse versículo aqui. Os incrédulos serão jogados no lago de fogo. O que é incrédulo? É contrário daqueles que não crê. É contrário daqueles que não acreditam. Estão ouvindo? Como que vocês vão para o juízo, confiando na obra de vocês? Vocês já estão levando o nome de Deus em vão na terra, de não acreditar nele. Vocês não acreditam em Deus, vocês não acreditam no seu nome. Esse sacrifício do Senhor Yehoshua no madeiro é para salvar as pessoas. É para que todos que crerem e for batizados ser salvo. Mas vocês não acreditam assim. Vocês falam que todos vão para o juízo ser julgado pelas obras. Mas para que o nome? Lá no juízo, ninguém vai ser julgado pelo nome. A não ser aquele atrevido. Aquele atrevido vai aparecer. Senhor, no seu nome eu fiz isso. No seu nome eu preguei a dualidade lá na terra. Eu fui dualista lá na terra. O que ele vai falar? Não vos conheço. Não vos conheço. Porque hoje a salvação está muito fácil. A prova é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele provou que ele salva. Ele falava as coisas, o Senhor Yehoshua falava e ele provava. O dia que ele falou, eu sou a ressurreição. Muita gente zombou dele.
Mas o dia que ele ressuscitou, ele calou a boca de muita gente. Assim é o nosso Senhor Yahushua. Ele falava as coisas e ele sempre cumpriu aquele que ele falou. Sempre, sempre cumpriu as suas promessas. E o que vocês acham desse versículo que todo mundo sabe? Esse versículo, e nós já estamos vivendo os últimos dias. Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Apocalipse 20, versículo 6, confirma a parte B do versículo aí, que o anjo aponta: a este não tem poder a segunda morte. E a segunda morte vai ser no juízo. Agora, esses que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro para estar com ele. Depois de estar com o Mashiach, ainda vai para o julgamento? Isso é só na cabeça de vocês mesmo. Isso é só na cabeça de vocês. Não é impossível. Não é impossível uma coisa dessa. Os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Os incrédulos serão jogados no lago de fogo por não acreditar que o Deus Espírito se fez carne e habitou em nosso meio e morreu pelos nossos pecados. Vai ser muito... essa semana que o irmão estava me perguntando a respeito do juízo. Como que ia julgar tanta gente? Eu falei, o julgamento vai ser muito fácil. Vai ser mais fácil do que nós pensamos. E aqueles que batiam na face dele e falavam, profetiza quem tá te batendo. Isso é o mundo. Isso é o mundo. Eu estou falando aqui com pessoas que têm chamado de Deus. Pessoas que têm o chamado de Deus na vida. Não é porque vocês têm o chamado que vocês vão ficar numa sombra, dormindo, reunindo com os amigos no sábado. Isso é reunir com os amigos. Porque um pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito. Não tem um denominador comum, não tem uma fé única. Aí é confusão. Só porque são amigos, é bom reunir com os amigos. Faz um churrasco, compra uma Coca-Cola, é gostoso. Mas aqui nós estamos falando da salvação da nossa alma. Aqui nós estamos falando que os incrédulos vão ser jogados no lago de fogo. Entendeu? Aqui nós estamos falando todo dia que o nosso Deus não pediu muito da gente, dessa geração. Pediu só que nós cresce, acreditar para ser salvo. Mas acreditar no quê? Na idolatria da dualidade? Na idolatria da trindade? É acreditar que ele se fez carne e habitou em nosso meio. É acreditar que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é o tabernáculo de Deus na terra. Igual o próprio Deus prometeu, mas vocês não acreditam. Levítico 26:11, vocês não acreditam. Vocês são incrédulos. O próprio Deus falando, vocês não acreditam. Colocarei o meu tabernáculo no meio dele, andarei no meio deles e serei o Deus deles. E vocês não acreditam. Ah, mas isso vai ser lá no milênio. Não. O anjo de Apocalipse já viu. Já viu o tabernáculo de Deus na terra, andando entre os homens. E o anjo chamou esse tabernáculo de Deus vivo. Apocalipse 21, versículo 3. Tenha coragem de abrir as escrituras. Tenha coragem de estudar. Tenha coragem de ler. Diz que o anjo bradou do céu, gritou do céu. Olha lá o tabernáculo de Deus entre os homens da terra. É o próprio Deus com eles. Vê se está com letra maiúscula. Vê se está com letra maiúscula.
é o próprio Deus com eles. Quando o Senhor Yahushua andou aqui na terra, tabernáculo de Deus andando. É difícil para vocês acreditar isso? Espero que a minha passagem por essa cidade não seja em vão, porque a nossa vida é muito curta. Nossos dias é muito curto para insistir com um povo difícil, um povo difícil. Se na Bíblia está escrito, os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro, o que você está fazendo então com o Mashiach? Se você não crê que você vai ser ressuscitado primeiro, é um povo difícil. Mas era no passado. Não, é para hoje. A palavra de Deus é para o presente. É para o presente. Aqueles que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Mas leia mais Apocalipse 20, leia mais esses versículos que eu citei, entendeu? Porque é promessa de Deus a salvação. E depois o julgamento é incerto. O julgamento é pelas obras. Estou falando todo dia, nós não temos obra para chegar nesse julgamento. O ladrão da cruz tinha obra para chegar no julgamento. Ele já estava condenado ali naquele madeiro. Mas por crer no Senhor Yahushua, por acreditar no Senhor Yahushua, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Olha que palavra maravilhosa. Vamos levar mais a sério o nome sagrado, gente. Entendeu? Vamos levar mais a sério, vamos crer. Vamos crer para ser liberto das incredulidade. Incredulidade é o vício, porque a pessoa aprende errado e vai para o inferno errado e não tem a humildade de voltar atrás. Fica com esta palavra. Aprendam de Deus. Ele está chamando todo dia. Aprendam de mim, que sou manso, sou humilde. Aprender de Deus. Queria falar muito mais, mas o tempo passa, o vídeo fica muito grande. Entendeu? Mas o conteúdo da mensagem é essa. É a palavra de Deus na nossa vida. É nós acreditar certo, para nós ter a salvação da nossa alma. Para nós levantar na primeira ressurreição. E nós ouvir do anjo. Esses não têm poder à segunda morte. Levantou na primeira ressurreição, não tem poder à segunda morte sobre ele. Entendeu? Fica com esta palavra no nome do Senhor Yahushua. Amém.